Canal Pretos FC no YouTube para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda do segundo turno da Série A e a 21ª no total. Se vocês gostarem desse vídeo, deem like, venham comigo, novos inscritos. Já pedi a placa do YouTube, é de 100 mil inscritos. Logo, logo vai chegar para que eu possa dividi-la com todo mundo que passa por aqui. Muito obrigado pela audiência qualificada que vocês trazem ao canal. Vamos fazer aquele balanço da rodada então. Chapecoense 0, Palmeiras 2, vitória tranquila do Palmeiras, 2 gols no primeiro tempo, segundo tempo de administração. Uma vitória importante do Palmeiras, que vinha de derrotas consecutivas. Palmeiras vai a 38 pontos com 20 jogos, ainda tem um jogo contra o Ceará a fazer. Então o Palmeiras ainda está assim, olhando lá para o Atlético Mineiro, lá na frente. A Chapecoense teve uma vitória só em 21 jogos, uma vitória, 7 empates e 13 derrotas, tem 10 pontos. A Chapecoense caiu, né? Eu imagino que o meu amigo Pintado pense a mesma coisa. Situação complicada, mas ainda vai tirar pontos de alguns times até a reta final. Atlético Paranaense 2, Juventude 1, jogo que eu comentei na TNT Sports e na HBO Max. Um bom jogo de futebol, hein? Bom jogo. O primeiro tempo de razoável para bom, o segundo tempo muito bom, com muitas alternativas. Juventude saiu na frente, mas o Furacão virou. E virou porque o Juventude perdeu um jogador, né? Rafael Foster foi expulso no início do segundo tempo. E aí as coisas ficaram complicadas para o Juventude, que tinha vantagem, mas permitiu o empate e a virada do Furacão. O Atlético Paranaense precisava ganhar, porque estava em queda livre. 27 pontos em 20 jogos, é nono. O Juventude, rodada ruim para o Juventude. Juventude é 16º com 23 pontos, com 21 jogos. 2 a mais que o Grêmio, que tem 22, e 1 a mais com o América, que também tem 22. Juventude acende o sinal de alerta nessa abertura do segundo turno. Atlético Mineiro 13, Sport 0, mais uma vitória tranquilíssima do Galo. O Galo cada vez mais líder, consolidado, 45 pontos em 20 jogos. Eu sigo com a minha opinião. Posso me enganar, como qualquer um, mas o Galo está com tudo para ser campeão brasileiro da Série A, porque mantém uma linha de atuação. O Diego Costa chegou agora, entrou fácil no time. Parecia que já estava há um tempão jogando pela equipe e é goleador, fez mais um gol. Aí tem Hulk jogando muito, Nath Fernandes jogando muito. É uma equipe que tem muitas alternativas e cria muito, coisa que está faltando no futebol brasileiro. Cria muita jogada de ataque. E aí com bons finalizadores, o Galo é favorito para ganhar a Série A e eu continuo com a minha opinião que vai ganhar. E o Sport, mesmo com a chegada do Gustavo Florentin, tem horas que trazer um estrangeiro é bom. Tem outras horas que, de repente, é melhor você pegar alguém do mercado interno que conheça a situação do Sport, né? O Florentin ainda não ganhou nenhum jogo. E o Sport está com 17 pontos em 21 jogos. Começa a ficar distante e começa realmente a se aproximar de um rebaixamento até natural que a gente apontava antes de começar o campeonato. Ceará e Santos 0 a 0, pior jogo da rodada e um dos piores da Série A, um jogo terrível. O Thiago Nunes no segundo jogo pelo Ceará mudou o time, mudou a fotografia, mas o Ceará jogou mal, mais uma vez. O Vina é uma caricatura do que foi o ano passado. E o Santos, com a chegada do Carille, sem ter tempo para treinar, com o terceiro jogo em 7 dias, jogou para não perder primeiro, com esquema de 3 zagueiros e conseguiu um empatezinho. Mas ainda assim, os dois times já começam a preocupar. O Ceará fez um bom primeiro turno e já marca passo e já está ao alcance do Grêmio. O Ceará é 13º com 25 pontos em 20 e o Grêmio é 17º com 22 em 19. O Ceará tem que jogar com o Palmeiras aí num jogo atrasado. Mas olha a queda do Ceará. Olha a queda do Ceará. O Ceará no primeiro turno já esteve até entre os 6 e agora é 13º. E o Santos, que é 14º com 24 pontos em 21 jogos. Situação delicada. O Santos também preocupa. E o Carille sabe que vai ter que ajustar. E está ajustando o sistema defensivo para depois tentar ganhar e sair dessa parte de baixo. Hoje a realidade do Santos é lutar para não cair. E a do Ceará me parece que é a mesma também. Bahia 1, Bragantino 1. Um jogo bem parelho, né? O Diego Dabov, desde que chegou, o Bahia melhorou um pouquinho, mas não consegue sair lá do buraco, né? É 15º com 23 pontos em 21 jogos. Também entrou no alcance do Grêmio com 2 jogos a mais. E o Bahia, mais um ano que a gente imaginava que brigaria lá em cima, está brigando lá embaixo de novo. E o Red Bull Bragantino em 5º, priorizando, é claro, a Copa Sul-Americana, né? O foco claro do Red Bull Bragantino é a Copa Sul-Americana para tentar chegar à decisão e eliminar a equipe do Libertad do Paraguai. O Red Bull Bragantino é favorito contra o Libertad na semifinal da Sul-Americana. No brasileiro também, 5º colocado, 33 pontos em 20 jogos, está ali se mantendo entre os 5 primeiros para chegar a uma Libertadores da América em 2022.
Inter 1, Fortaleza 0, o resultado até injusto pelo que foi o jogo. O Fortaleza jogou mais do que o Inter, o Daniel, o goleiro, foi o melhor em campo. Mas é o seguinte, o Fortaleza jogou bem, tá melhor treinado que o Inter, mas não matou o jogo. E aí o Inter no finalzinho ganhou com o gol do Edenilson, numa jogada muito, muito interessante. E olha o Inter estava lá embaixo, e nesse achatamento aí, né, entre o 7º e o 17º, você ganha uma, você vai lá para cima. Você perde, você vai lá para baixo. E o Inter ganhou e foi lá para cima. 7º colocado com 29 pontos em 20 jogos. O Internacional já começa, pelo menos, a afastar qualquer risco de problema embaixo e pensar um pouco mais em cima. E o Fortaleza, hein, que começa o segundo turno com 2 derrotas. Ele começou o primeiro turno com 2 vitórias, lembram? Ganhou do Galo no Mineirão e goleou o Inter. Agora ele perdeu para o Galo em Fortaleza e perdeu para o Inter no Beira-Rio. Olha que curioso, né? Então o Fortaleza é quarto com 33 pontos em 21. É claro que a poupança é grande e o Fortaleza vai lutar para ficar nesse setor aí para chegar a Libertadores da América. Mas o time é bem treinado pelo Vojvoda aí. São Paulo 2, Atlético Goianiense 1. O Crespo disse que o time retomou o prazer de jogar. Eu discordo. Na realidade, ele escalou melhor o time. Saiu daquele esquema de 3 zagueiros, esquema travado, abriu um pouco mais o meio de campo e jogou com o Luciano e Rigoni na frente, com seus melhores jogadores. Com a chegada do Caleri também, que atuou por poucos minutos, a tendência é de crescimento. É só o Crespo escalar certo que o São Paulo ganha. São Paulo fez um bom primeiro tempo, um bom início de segundo, mas quando o Atlético Goianiense fez o gol, ficou 2-1, o São Paulo parece que entrou em pânico, né? Fisicamente o time caiu e o jogo terminou um sufoco em cima do São Paulo. A vitória tem que ser muito valorizada, porque olha só a vitória. O São Paulo era 16º, já pulou para 12º. Então subiu aí 4 posições com 25 pontos em 20 jogos disputados. E o Atlético Goianiense é 11º com 26, é outro que tem que tomar cuidado também. Fez um bom primeiro turno e no segundo turno começa com 1 ponto em 2 partidas. O Goianiense é 11º com 26 pontos em 20 jogos. E para fechar os 2 jogos, eu comentei a Corinthians e a América Mineiro na Rádio Bandeirantes. Os melhores 15 minutos iniciais do América foram avassaladores em cima do Corinthians. E eu repito, se o América mantiver, o que não é fácil, é claro, mas se mantiver o nível de atuação dos 15 minutos iniciais contra o Corinthians, o América não vai cair. Então o América conseguiu um ponto importante contra o Corinthians, é 18º com 22, mas está ali, ó, lutando para não cair, sem perder os outros de vista, porque hoje a diferença do São Paulo 12º para o América é de 3 pontos, e com o mesmo número de jogos. Então o América está jogando bola para escapar, E o Corinthians, hein? 3º empate consecutivo. A estreia do William, que não jogou mal, não. Acho que o William jogou bem. É um cara que sempre joga para frente, né? Acostumado com o futebol mais veloz e intenso da Europa. Quer sempre buscar a linha de frente, o gol. O Juliano fez o melhor jogo dele pelo Corinthians. O Corinthians podia ter ganho, sim, no segundo tempo, se tivesse aproveitado algumas oportunidades. Muita gente achou que o Corinthians não jogou nada, eu discordo. Até o Corinthians fez um início muito ruim, onde o América poderia ter feito 2-0 até e não fez. E aí o Corinthians empata o jogo logo depois, aos 16 minutos. E joga mais que o América, até bem equilibrado, que o América poderia ter ganho. Só que marcou passo, né? Corinthians no segundo turno, 2 jogos, 2 pontos. No primeiro turno ele tinha 2 jogos e 3 pontos. Então, só que agora ele tem vários reforços, ele tem um time melhor. Corinthians é 6º com 30 pontos em 21 jogos. Tem um jogo a mais que a maioria das equipes, mas tem semana livre para treinar, para pegar o Palmeiras no grande derby da próxima semana. E para fechar, o Flamengo e Grêmio, Flamengo 0, Grêmio 1, grande atuação do Grêmio em nível competitivo. Travou o Flamengo, conseguiu uma vitória dentro dessa certa rivalidade acentuada aí, né, nos últimos jogos, onde eles se enfrentaram muitas vezes. E ele ainda tem que jogar o jogo atrasado do primeiro turno ainda. Eles ainda têm que jogar o jogo atrasado do primeiro turno, que vai ser em Porto Alegre. E o Grêmio travou o Flamengo e ganhou o jogo. Ganhou merecidamente, grande vitória do Grêmio. Ainda está na zona de abaixamento, mas, é claro, numa situação bem melhor que quando o Filipão chegou. O Grêmio não tem time para cair, não vai cair. Logo, logo ele vai sair disso, tem 22 pontos em 19 jogos. O Grêmio, é claro, tem 2 jogos a menos ainda que a maioria dos seus adversários. E o Flamengo? O Flamengo é 3º com 34 em 18 jogos. Tem 2 jogos a menos que Palmeiras e Atlético. E na relação com o Atlético ele está 11 pontos atrás. Se ele somar os 6 pontos que ele tem para disputar, ele vai a 40. Então ele fica 5 pontos atrás. E já é uma distância considerável, mesmo tendo confronto direto. Então o Flamengo deu mole e o Grêmio fez uma grande partida. E para fechar, Cuiabá e Fluminense vão se enfrentar nesta segunda. Quando eu estou gravando o vídeo, eu aposto no empate entre as duas equipes na Arena Pantanal.
G4, Galo 45, Palmeiras 38, Flamengo 34, Fortaleza 33. Zona de rebaixamento, Grêmio 22, América Mineiro 22, Sport 17, Chapecoense 10. A Chape eu acho que já foi. O Sport me parece que tem time para não escapar, acho que não vai conseguir escapar. E aí o resto aí luta pelas outras 2 vagas. Grande abraço a todo mundo, mais um balanço de rodada. Sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Saúde sempre e até a próxima.